Uma boa noite a todos, muita paz. Relembrava com o Ricardo agora há pouco que tive o imenso prazer em ouvir aqui nesta casa, em 1968, o professor Herculano Pires. Fazia eu faculdade de filosofia, estudava história natural e viemos ouvir o professor Herculano Pires, filósofo, escritor espírita, personagem que faz parte da história da doutrina espírita. E eu vim falar um pouco a respeito deste livro, que é o último livro de Kardec, A Gênese. É um livro que está dividido em 3 partes, trata da gênese espiritual e a gênese orgânica, dos milagres e das previsões futuras. É o único livro que foi absolutamente escrito por Kardec, com exceção do capítulo 6º, que trata de astronomia, nos capítulos que ele chama de uranografia, era a terminologia da época, e que foi recebido pelo médium Camille Flammarion. Do mais, é a mente criadora, observadora, científica de Kardec que expõe a respeito dos temas mencionados. É interessante a gente sempre rever a história, porque a história é quem vai colocar os ladrilhos da nossa vida. E nós não vivemos sem história. Para compreendê-la, é preciso estudá-la. Para compreender a doutrina espírita, temos que ler Kardec. E o professor Rivail, mais tarde denominado Kardec, nasceu na França num período tumultuado, em 1803, em 3 de outubro de 1803, período que Napoleão Bonaparte havia se declarado imperador francês e a França estava saindo de um império, entrado na República através da Revolução Francesa, retornava ao império. E se há um momento que a história precisa também valorizar, é este momento da Revolução Francesa, porque é o abrir dos novos olhos, dos novos rumos para a humanidade. E Kardec passa essa primeira infância dele neste momento tumultuado. Napoleão era um guerreiro, aliás, várias reencarnações anteriores, inclusive havia sido Júlio César, trazia aquilo com ele. Há uma leitura muito interessante no livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico, um capítulo chamado Napoleão, que vale a pena a gente rever, pela beleza que faz a confluência da Revolução Francesa, Napoleão e Kardec, que se encontraram na espiritualidade antes de Kardec reencarnar. Napoleão já era general e havia sido levado à espiritualidade em desdobramento para se associar, para se integrar com Kardec, que haveria de reencarnar
alguns anos depois. Mas, como todos têm livre-arbítrio, Napoleão rompeu, na verdade, parte do seu compromisso espiritual. E leva à guerra a França. Guerreou com todos os países vizinhos. E em 1811, a família, preocupada com o recrutamento de crianças para o exército de Napoleão, envia o jovem Rivail para estudar na Suíça, em Verdun, com ninguém mais do que o pai da pedagogia moderna, Pestalozzi. E ali ele passa os seus próximos 7 anos estudando. Aprende o alemão, o inglês, italiano, espanhol, holandês. E tem estudos sobre ciências, se especializa no estudo científico, na história natural, na astronomia, na química, na física, na matemática. E quando volta para a França, ele traz aquele espírito de mudança da pedagogia. E ele faz um trabalho numa tentativa de fazer com que o ensino na França torne-se público, porque era um ensino elitizado. As famílias que podiam pagavam para professores particulares. E assim mesmo, meninos estudavam longe das meninas. Aqui, os que têm cabelos mais brancos vão se lembrar. Você não, Ricardo, você não vai se lembrar disso. Teus cabelos ainda são pretos, você é jovem. Vão se lembrar que, na minha infância, tinham classes que eram masculinas, classes que eram femininas. Raramente tinha uma classe mista, né? Kardec rompeu com isto, porque a pedagogia de Pestalozzi era a pedagogia do amor, era a pedagogia da associação, de não castigo, né? Nós fomos educados, os mais velhos aqui, na pedagogia do castigo. A régua, eu devo ter dado muito prejuízo para o ensino do estado de São Paulo com as réguas que as professoras quebravam na minha mão, exceto a senhora, que foi minha professora já no ginásio e de quem eu tenho grande lembrança, me ajudou muito. Então Kardec vai fazendo este trabalho até que em 1850, final de 54, ele toma conhecimento das chamadas mesas gigantes, né? Não dá a pelota, desdém, porque como uma mesa vai falar? Mas, levado por amigos, ele se espanta e vê que aquilo tinha uma inteligência superior atrás. Uma mesa não tem inteligência. E ele passa a estudar a doutrina, a receber informações, sempre de uma forma científica. Doutrina foi constituída pelos espíritos, é a única religião que nós poderíamos chamar de origem divina, espiritual, porque as outras foram criadas pelos homens. A doutrina espírita são informações dos espíritos. Daí o nome do livro que ele lança em 1857. Não tinha nome da obra, porque dizia, bom, eu não sei que nome dá. E o editor perguntou, mas de quem é o livro? Bom, o livro é dos espíritos. Coloca o nome, o livro dos espíritos. Mas eu não quero que o meu nome circule aí. Ah, tudo bem, mas você teve uma informação de que teria sido um sacerdote druida há alguns milhares de anos aqui na França. E ele adota então o nome deste sacerdote druida, Allan Kardec. Não fica no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a nossa Bíblia. É o livro que nos traz as informações
do descortinar da verdade. Nos relaciona com a eternidade, nos fala da nossa origem, né? Nos dá a informação de uma demonstração do que seja Deus, na pergunta número 1, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Essa causa primária de todas as coisas vai percolar por todas as obras de Kardec. Lança em 1859 o livro dos médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 Céu e Inferno, e em 1868, portanto, estamos fazendo 150 anos do lançamento desta obra, Gênese, que traz a doutrina espírita à luz da ciência. Kardec afirmava que, se tivéssemos dúvida um dia entre a ciência e a religião, que ficássemos com a ciência, porque ela nos ajudaria a entender a espiritualidade e entender melhor Deus. Aliás, Einstein, no final da sua vida, dá uma declaração impecável, dizendo que a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. E essa obra vai nos trazer informações maravilhosas. Ele começa o primeiro capítulo tratando dos subsídios da doutrina, das explicações básicas do que seja a doutrina espírita. E começa a nos dizer a respeito de revelação. O que é a revelação? É trazer luz à verdade. E através deste capítulo, ele faz ele discorre maravilhosamente sobre a eternidade da alma, sobre a nossa origem espiritual, a lei de causas e efeitos, mostrando que esta relação que temos com a espiritualidade é em função de um processo de evolução que estamos sofrendo. Eu costumo brincar dizendo que a gente vive um ping-pong espiritual. A gente está aqui, já já a gente bate lá. Depois rebate e volta para cá. E isso não vai parar tão cedo. Né? Só vai acabar, isto é, não vai acabar nunca. Mas nós vamos evoluindo e crescendo através das reencarnações. É maravilhoso ver as definições que ele nos traz a respeito da origem da Terra, da origem do universo, que confluem muito com o pensamento da ciência atual, da origem do universo e da origem da Terra. Depois ele vai falar sobre a evolução do planeta Terra. Este planeta que inicialmente era uma bola incandescente, vai se resfriando, mostra que existe uma harmonia muito grande planetária, mostra que todo o sistema está em equilíbrio e mostra que a Terra é um cisco no universo. Diante de uma nebulosa, que é a nebulosa em que existe o Sol e os planetas, chamada Via Láctea, tem cerca de 400 bilhões de estrelas, 400 bilhões de sóis. Mas a ciência vai mais longe. Ela afirma que até onde o conhecimento humano e a imaginação humana possa ir, o universo deve ter
cerca de 100 bilhões de nebulosas. Eurípides Barçanufo, espírita, que trouxe a interiorização da doutrina espírita aqui para o Brasil, ele pretendia estudar medicina, porque a mãe sofria acessos e ele queria cuidar da mãe. Na idade apropriada, foi levado pelo pai ao Rio de Janeiro para ingressar na faculdade de medicina. Volta para preparar o seu enxoval de estudante e traz de lá, do Rio de Janeiro, 2 livros. Um, A História Natural de Cuvier, uma obra clássica que vai falar sobre a história da vida, dos animais, né? Da biologia, enfim. E o outro, um livro de astronomia de Laplace. Eram as obras tópicas em ciência, do top da ciência da época. Traz também um telescópio, uma mini luneta. Mas quando chega aqui, a mãe fica pior. E ele era muito apegado à mãe. Disse, não voltarei para o Rio, vou amparar minha mãe e ficarei com ela. E passa a se dedicar, como era uma pessoa já muito culta, havia estudado no colégio dos padres que vieram do Caraça e criaram uma escola ali em Sacramento, o Colégio Sacramentano, ele passa a lecionar no Colégio Sacramentano. E é um preposto da igreja. Funda a Sociedade Vicentina, é um jovem muito ativo, cria teatro. Né? Ocorre que os tios, na Fazenda Santa Maria, que ficava próximo de Sacramento, já praticavam a doutrina espírita desde o final do século XIX. E ele sempre brincava com o tio. Ô tio, me diga aí, como é que vão os espíritos? Como é que é essa situação? E o tio procurava esclarecê-lo. E ele tinha argumentos que sobrepunham aos conhecimentos do tio, o senhor Mariano. Até que um dia o tio leva a ele um livro e diz a ele, olha, o que eu não posso lhe explicar está aqui nesse livrinho, leia. E tratava-se do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ele lê esse livro uma noite, à luz de vela. E ele tinha uma curiosidade muito grande com a questão das boas-aventuranças. Ele havia ganho uma Bíblia dos padres amigos. Bíblia era uma leitura apenas do clero. E tinha uma dificuldade de entender as bem-aventuranças. Por que eu tenho que sofrer aqui na terra para gozar no céu? Por que eu não posso ser feliz e gozar aqui as bem-aventuranças? E essa era uma dúvida que ele tinha. Até que encontra-se com uma tia, madrinha, e pergunta a ela, e os espíritos? E ela responde a ele, olha, Sexta-feira da Paixão, agora na próxima sexta-feira, isso em 1903, nós vamos fazer um trabalho mediúnico. Você está convidado. Foi a deixa, é o que ele queria. E ele chega à fazenda já na hora da realização do culto. Era uma casinha muito humilde, eles tiravam a porta de madeira do palanque do portal, punha sobre uns aparatos para fazer a mesa mediúnica. Cobriam essa mesa mediúnica com uma toalha branca. Daí eu imagino a origem do termo espiritismo de mesa branca. Nunca li nada sobre isso, mas é uma imaginação, é algo que parece justificável. Antes de entrar,
no seu pensamento ele diz: se isto for verdadeiro, eu quero receber uma informação a respeito das bem-aventuranças. E na primeira comunicação, segundo o relato do próprio Eurípides, que consta do livro da Corina Novellino, ele diz que ele recebeu ali o mais belo esclarecimento doutrinário filosófico a respeito das bem-aventuranças. Espírito comunicante, João Evangelista. A seguir, o espírito de Vicente e de Paula diz a ele: meu filho, deixe a sociedade vicentina e dedique-se à doutrina espírita. Coisas maravilhosas acontecem aí e vale a pena ler o livro da Corina Novellino sobre Eurípides, o homem e a missão. Veja o espírito ético deste homem. Volta à cidade no dia seguinte. A primeira pessoa quem vai procurar é o padre amigo que havia lhe dado a Bíblia. E ele então lhe diz que estava deixando a igreja para dedicar-se à doutrina espírita. Isso cai como uma bomba na cidade. Depois conversa com o pai, com a mãe, o pai não aceita absolutamente, mas mãe é mãe. E mãe o abraça e apoia. A igreja, a partir de Uberaba, onde tinha já um bispado, passa a atacá-lo. O padre, como os espíritos não podiam atacá-lo, passou a atacar os amigos. O padre fica obsediado e ele continua no seu périclito. É mandado embora do colégio, o colégio se fecha por falta de professor e mais tarde ele recebe uma comunicação. Eu vou deixar o espírito comunicante para vocês descobrirem no livro, que é um espírito de alta luz, que vem e lhe diz: meu filho, funde o colégio, dê-lhe o nome de colégio Allan Kardec. E ele assim o faz. Os alunos vão chegando timidamente, até que a cidade toda retoma os estudos. Coisas maravilhosas acontecem ali. Mas eu estou contando essa história para dizer a respeito daquela luneta que ele trouxe do Rio de Janeiro. Para dizer do livro de astronomia. Ouvindo o Dr. Tomás Novellino, na comemoração de 100 anos do nascimento de Eurípides, lá em Sacramento, o Dr. Tomás Novellino foi aluno, é o fundador do Instituto Pestalozzi de Franca e foi aluno de Eurípides. E ele conta uma coisa que também não está registrada em lugar nenhum, dizendo o seguinte: que perguntavam a Eurípides por que ele ensinava astronomia às crianças de pé no chão, aquelas crianças humildes ali. Vejam que resposta maravilhosa. Dizia ele: é para que eles conheçam a grandeza do universo. E conhecendo a grandeza do universo, conheçam a grandeza de Deus. Quando voltamos a este livro, Gênesis, e vamos ver o universo, não temos ainda o descortinar que temos da astronomia moderna, né? Mas temos uma imensidão. E nós, aqui, encarnados, principalmente fora, mas na doutrina espírita também, mas fora da doutrina, é muito comum tratar o relacionamento de Deus-Terra como se a única coisa existente no universo fosse a Terra e que Deus estivesse a nosso serviço. Até porque os meus problemas que eu não consigo resolver, eu entrego para Deus. É Ele que resolva, né? E nós achamos que Deus
é a nossa semelhança. Aliás, Deus é masculino. Veja como é que é a situação. Na nossa concepção, o gênero é masculino. Então nós não fazemos a ideia do que seja Deus. Por isso esta definição que os Espíritos nos trazem, dizendo que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, é uma definição maravilhosa. A seguir, Kardec vai tratar do bem e do mal, nesta obra Gênese. E ele faz uma pergunta que costumeiramente é feita. Se Deus criou tudo, Ele criou o bem, mas também criou o mal. E os Espíritos respondem, não, Ele criou o bem. O mal é uma criação, é um desenvolvimento do espírito humano. Quando nós vamos andando e lendo em capítulos à frente, quando ele vai falar da origem do ser humano e da origem do corpo humano, ele se refere a um processo de evolução biológica. Também nunca ouvi nada a respeito do que eu vou lhes falar. Tenho a impressão de que ele leu Darwin, o pai da evolução, o evolucionista. E vou mostrar aqui, fazer uma leitura breve de um trecho disto. Porque Darwin diz que as espécies se evoluem através uma das outras numa filogenia, uma origem anterior. E as primitivas vão às vezes desaparecendo. Darwin era criticado porque dizia que nós éramos ancestrais dos macacos. E os pastores da igreja anglicana perguntavam a ele, ridicularizavam-no, dizendo, mas por que os macacos atuais não viram homens? Porque processo de evolução é uma coisa lenta. É preciso que haja alteração genética. E essa alteração se permaneça nas gerações futuras. Se forem alterações deletérias, aquelas que transgridem a evolução, elas desaparecem. Isso é da ordem biológica. Então veja o que Kardec assinala na parte em que ele vai falar sobre gênese humana. Ele diz assim, hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança de formas exteriores existente entre o corpo do homem e do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro não era senão uma transformação do segundo. Creio que esse fisiologista possa ser, na verdade, o naturalista inglês Charles Darwin. Corpos de macaco teriam sido muito adequados a servir de vestimentos aos primeiros espíritos humanos, necessariamente poucos avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Tais corpos terão sido os mais apropriados às suas necessidades e mais próprios ao exercício de suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Pô, mas o que tem isto a ver com o bem e o mal? Olha, os animais agem muito mais por instinto do que por um raciocínio. Embora hoje a ciência considere que alguns animais, são seres serscientes. Cachorro, gato, cavalo, boi, eles têm consciência de si mesmo, têm consciência da sua existência. Um dia a gente fala sobre isto, se tivermos a oportunidade. E, agindo por instinto,
sempre procura defender primeiro o seu corpo físico, depois a sua prole, depois o seu grupo de defesa. Isso está aí expresso nos animais que a gente vê hoje aí, está à disposição, vê comportamento de leão, de onça, de peixes e etc. Com o desenvolvimento do ser humano, os primeiros humanoides, eles não tinham uma cidade, não tinham um lugar fixo, eram nômades e viviam da catação. Eles catavam alimentos. Só muito mais tarde eles vão se transformar na Idade da Pedra, por volta de 30 mil anos, é que eles serão caçadores, porque eles vão fazer as primeiras armas. Mas o que tem isso a ver com o bem e o mal? No processo de evolução, nós vamos chegar a 12 mil anos atrás, onde o homem começa a agricultura. O processo de agricultura inicia a era do enriquecimento do homem. Ele torna-se sedentário. Ele sai do fundo da caverna para fundar uma cidade. E ele tem que cultivar a terra. E aquele que mais produz tem maiores possibilidades de troca, tem maiores possibilidades de riqueza. Surge aí, ou desenvolve, ou dá-se vazão a algo que já tinha no seu íntimo, da avareza, da ganância, do egoísmo, da vaidade, da usura, do poder. Coisas que ainda percolam todos os nossos espíritos. Me lembro de uma passagem de Jesus, uma passagem bíblica, em que o agricultor havia enchido as suas tulhas, se beneficiado daquilo, achado maravilhoso, e já programava construir novos armazéns para armazenar a sua riqueza da próxima safra. E os espíritos então dizem a ele: ele não sabe que esta noite ele será chamado. Então, nós continuamos a desenvolver esta questão. Portanto, o bem é obra divina, o mal é algo que nós temos que combater interiormente e buscar esta mudança interior para que a gente continue a evoluir. O livro mais tarde vai falar sobre os milagres de Jesus. Olha, a lei divina, ela é cósmica, ela é universal, ela vale para todo esse universo infinito. E ele não pode ser quebrado. A lei é uma só. Portanto, milagre seria algo sobrenatural, algo que venceria a razão e quebraria a lei. Mas Jesus não fez milagres? Jesus não tirou mortos da sepultura? A filha de Jairo, a filha da viúva, o amigo que havia morrido já há 4 dias. A ciência hoje tem uma explicação para isto, né? Existem algumas mortes aparentes que a ciência denomina de catalepsia. O sujeito pode ter uma catalepsia parcial, um braço fica imóvel, mas pode ser total. Ele rebaixa as suas funções vitais, diminui o fluxo respiratório, diminui os batimentos cardíacos, abaixa a temperatura do corpo e fica imóvel por horas e até mesmo dias. Quando as irmãs de Lázaro chamam Jesus, ele já havia morrido há 4 dias. Ora, nós sabemos que um corpo que acaba falecendo, começa-se o período de
deterioração do corpo, principalmente das suas células nervosas, né? O sangue não circula, não há mais oxigênio para as células. Então há uma morte celular imediatamente após a morte, a separação do corpo espiritual do corpo físico. Como Jesus iria pegar um corpo em putrefação 4 dias depois e fazê-lo andar? Não. A explicação lógica é de catalepsia. E Kardec nos chama muita atenção para a questão da fé. Que nós devemos ter fé, mas uma fé racional. Não é uma fé bruta, irracional, dessa que nos remete para o sobrenatural, né? Eu estou com um problema de dinheiro, eu prometo para Deus que se eu ganhar sozinho na loteria, eu venho aqui, ajudo o Ricardo a levantar o Ielar. Onde que eu fui mexer, hein? E isso não é fé, né? A fé tem que ser lógica. E a fé é algo que nós trazemos com o Espírito. É algo que nos remete à espiritualidade, nos ajuda muito, né? Pois bem, Kardec vai nos trazer inúmeros esclarecimentos a respeito dos milagres. Entre eles de cegueira, havia um pessoal nessa época extremamente obsediado, havia muito problema psíquico, e Kardec manipulava essas questões, Jesus, né? Sabia manipular essas questões, fluidificamente, usava os fluidos para fazer com que essas questões fossem alteradas. Uma pessoa com um processo imenso de culpa torna-se cega. E um passe de Jesus o faz ver novamente. Um menino tomado pelos demônios, que caía pelo fogo e que gritava, e que Jesus retira os espíritos e joga aos espíritos dos porcos, é uma alusão. Vejamos, judeu não come porco, judeu nunca criou porcos, espíritos humanos não podem transgredir a lei e ocupar um corpo de um animal. Então isso é uma alusão aos espíritos obsessores, né? E inúmeros casos desse nós vamos encontrar com esclarecimento. E finalmente, ele vai nos trazer a respeito das previsões do futuro. Ele sempre nos diz o seguinte: frases soltas, mas que são importantes. Nenhuma ovelha do Pai se perderá. Isso nos remete para a questão do céu e do inferno, que é tratado numa outra obra. E que céu e inferno não existem. São questões dos problemas da nossa alma, não é uma situação geográfica. E há sempre uma preocupação de estarmos no mundo de regeneração. Para o espírita, isso aí, meu Deus, eu quero entrar no mundo de regeneração amanhã. Kardec já afirmava que, isso afirmava em 1868, que o mundo de regeneração já havia começado há quase 100 anos antes. O que me leva a crer que ele se inicia na Revolução Francesa. Então nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Por volta de 1998, surgiu um livrozinhos pequenos, finos, são muito lidos na doutrina espírita, né? E era um livreto que fazia muitas citações bíblicas, principalmente do Apocalipse,
e dizia que em 2001, quando surgisse o século 21, iria passar perto da Terra um planeta chupão, e que levaria daqui os espíritos atrasados, que atrasavam a evolução da Terra. Eu até já me vi nesse planeta, né? Já estava lá. Não aconteceu nada. Como um planeta vai passar aqui? O desequilíbrio que se causa no universo, uma coisa dessa, né, é irreal. Recentemente nós tivemos uma informação assim. Olha, Jesus disse que se até 2017 a humanidade não se mudasse, ele teria dado um prazo, uma moratória até 2017, porque a partir daí haveria 1000 problemas. E a Terra, então, poderia sofrer grandes agruras e etc. Não aconteceu nada. Tem livro espírita prometendo aí a regeneração da humanidade para 2050. Atribui-se a Chico Xavier, como eu não li, só tenho ouvido isto, atribui-se a Chico Xavier, que perguntado a ele sobre se no século 21 a humanidade estaria apta para ocupar o mundo de regeneração, ele teria respondido, quem sabe, lá pelo ano de 2999. Ora, se nós fomos criados simples e ignorantes, estamos numa terra, num processo em que guerras surgem a todo momento. A indústria armamentística fomenta a guerra para poder vender. Existia um país chamado Síria. 3 milhões de pessoas abandonaram a terra. 500 mil mortos. Está tudo destruído. Em nome do quê? Em nome de governabilidade, de mudança de governo. E nós vemos isso no mundo inteiro. O nosso país mesmo se encontra numa guerra civil. Leia, abra os jornais e a gente vai ver só morte. O Ricardo ainda me lembrava que há algum tempo atrás eu disse aqui, eu não lia mais revista Veja, Época, não assistia mais jornais, telejornais, continuo fazendo isso e estou muito bem. Porque eles não trazem que o ELAR tem um trabalho maravilhoso na Zona Norte, que retira crianças da rua, que dá orientação espiritual, que faz caridade. Isso não vende jornal. Ninguém quer saber de que a casa evangélica ou a igreja católica está distribuindo pão e roupa para os pobres. Mas eles querem saber de um assalto a banco. Aí ocupa as primeiras páginas. E a gente fica com aquilo envolvido o dia inteiro. Temos livre-arbítrio e escolhemos o que queremos ver, ouvir e ler. Nós vamos sair dessa vida sem ter lido 1/1000 do necessário para entender a doutrina espírita. Mas tudo isto Kardec nos relata, dizendo que, como somos eternos, nós não precisamos ter essa pressa que temos de encarnação. Vamos passar aqui 80, 90, 100 anos e depois vamos embora. Vamos ficar mais um tempo lá e voltar. Assim a gente vai aprendendo, evoluir, a moldar o nosso espírito. E ele, ao falar disto tudo, ele nos fala da beleza de Deus. E eu quero encerrar, me permitam ler aqui uma página rápida, porque o horário já se faz longo, que fala a respeito de Deus e dá uma pintura a respeito de Deus, que diz o seguinte: o universo é obra inteligentíssima,
obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, a do universo é forçoso inferir que é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências, é Deus. Deus, nome 1000 vezes sagrado, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelai pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mãe que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, no fogo dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos índulos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Eurípides Barçanufo, Sacramento, 18 de janeiro de 1814. Que todos tenham um final de semana maravilhoso, que a gente possa se abraçar em família e continuar a nossa trajetória evolutiva.